Vamos lá então, olha só que bacana o vídeo de hoje. No vídeo passado eu mostrei estratégias com possibilidades para você lucrar usando calls longas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algo um pouquinho diferente, vai na mesma linha, mas é um pouquinho diferente. E eu acho que vocês vão gostar bastante. E uma coisa interessante foi essa mensagem, na verdade foi um comentário de um conteúdo meu que eu recebi, eu vou pedir até para o editor colocar na tela, onde o camarada falou assim: depois que eu descobri o mercado americano, nem perco mais meu tempo na B3. Esse camarada não sabe que ele está deixando dinheiro na mesa, porque nós temos um país fantástico quando o assunto é operar opções. E eu não estou dizendo que o mercado norte-americano é ruim para opções, pelo contrário, lá tem liquidez pra caramba. Mas pensa o seguinte, o Brasil é um país onde até o passado é incerto. E incerteza é igual a volatilidade. Historicamente, nós temos taxas de juros extremamente altas aqui no país. Um detalhe que é bacana pensar sobre isso é que quando eu tenho taxa de juros alta, combinado a uma put que só pode ser europeia, há uma distorção absurda no preço, de forma que as calls ficam muito caras e as puts muito baratas. E fora tudo isso, uma bolsa que tem dificuldade de sair do lugar. Pelo menos é isso que nós estamos vendo nos últimos tempos, últimos anos, né? Então, dentre tudo que eu citei agora há pouco, vocês notaram algumas coisas interessantes? Volatilidade alta, juro alto, que faz a put ter aquela distorção, e uma bolsa que tem dificuldade em andar? Pois é, esse não é o cenário ideal para você lucrar com opções, já que a gente consegue ganhar com a passagem do tempo também. Vamos pensar, volatilidade alta, incerteza alta, prêmios gordos, né? É interessante para nós. Bolsa que tem dificuldade de se movimentar. Tá, é ruim para o holder, que depende da alta, alguma situação desse tipo. Mas para quem ganha com a passagem do tempo, é ótimo, você não quer movimento. E taxa de juro alta com put europeia e call americana. A call também pode ser europeia, mas na prática ela é precificada quase que totalmente como americana. Então, uma distorção de preços absurda. Isso me dá muitas possibilidades de espécie de arbitragem. Não é bem arbitragem, mas eu acho que vem bem a calhar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar algumas possibilidades usando essa put longa a nosso favor. Mas antes disso, se você já conhece o canal, já chega deixando o like na confiança, porque sabe que o conteúdo vai vir e vai vir porrada. Se você ainda não conhece o canal, faz o seguinte, vamos fazer um acordo. Você não deixa like, você assiste todo esse conteúdo. Se ele ampliar sua visão, se ele aumentar sua caixinha de ferramentas, aí sim você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que nós colocamos toda semana por aqui. Ah, e um detalhe importante. Se você quer entrar na nossa comunidade, o curso de especialistas de opções, eu vou fazer um alerta. Não compre agora. Não faça isso. Não entre na nossa comunidade agora. Porque no mês de novembro eu vou fazer a maior promoção com as melhores vantagens que eu já fiz em todos os tempos do curso de especialistas em opções. Fiquem ligados, pois haverá sinais logo mais. Então, não perca essa oportunidade, será incrível. Então, não entra ainda na nossa comunidade. Eu sei que você está empolgado, já viu o resultado dos nossos alunos, o pessoal é bom pra caramba, você vai estar andando com os melhores, só que aguarde, vai ter um momento muito bacana e um preço super especial. E se você quiser se inscrever para aproveitar essa oportunidade, o link está na descrição. Tá, mas vamos ao que interessa. No nosso país, por conta das taxas de juros e por conta da put europeia, como eu já falei antes, a put é muito barata. Principalmente as puts longas. E principalmente as puts longas dentro do dinheiro. A put sofre um desconto por conta da taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, mais barata essa put fica. Isso torna, inclusive, a rolagem de put vendida pior. Quando eu tenho uma put vendida curta e eu vou fazer a rolagem dela, eu vou ter que fazer pagando se ela estiver dentro do dinheiro. Isso, inversamente, também é bacana, porque se eu tenho uma put comprada dentro do dinheiro, eu consigo vender ela e comprar do vencimento seguinte recebendo. É meio doido isso, né? E quanto mais longa essa put, maior o efeito da taxa de juros. Porque pensa o seguinte, o camarada que vende uma put que é longa, como ele tem a grana dele na taxa de juros, rendendo CDI, ele aceita vender ela mais barato, porque ele vai ter essa compensação. E porque ele tem a certeza que o exercício é somente lá no vencimento, porque as nossas puts são europeias, isso acontece aqui no Brasil. Isso no mercado americano não é normal. Então, aqui no Brasil, você vender uma put, você sabe que você vai ser exercido somente na data do vencimento. Então, essa distorção acaba sendo bem interessante para algumas posições, porque a put longa, quando dentro do dinheiro, ela chega a ter um valor abaixo do valor intrínseco. O conteúdo de hoje é um conteúdo um pouquinho mais complexo, ele não é para quem está começando nesse mercado,
mas é interessante que você assista, tome nota e estude, porque vai ajudar nas suas operações, vai ser muito bacana esse auxílio, essa ferramenta a mais. Pessoal, outro ponto interessante é que as pessoas podem pensar o seguinte: mas se eu comprar uma put longa, que está mais barata, está abaixo do VI, vai ser interessante, porque eu estou pagando barato, se o mercado cair eu vou ganhar grana, mais ou menos. Porque a mesma coisa que é benéfica nela, também pode ser um problema. Quando o mercado cai forte e essa put é longa, ela não vai valer o seu valor intrínseco. E lembrando também que a put longa não cobre totalmente uma posição curta, ela cobre parcialmente. Mas existem sim possibilidades muito inteligentes de eu utilizar isso a meu favor, e hoje eu vou mostrar duas possibilidades para vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha. Então, para o nosso estudo, como de praxe, BOVA11, porque tem liquidez e porque é um dos ativos que eu mais opero. O BOVA11 hoje está custando R$ 138,90. Eu estou com o mercado aberto aqui, há um link RTD, só para a gente ter uma base. Então, a gente está perto de R$ 139. Se eu for verificar uma put longa, uma BOVA X15, que é esse cara aqui, ele está custando cerca de R$ 7,65. Hoje teve negócio. Só para a gente colocar nossa legenda também, vai ficar mais fácil. Eu tenho o strike, a opção propriamente dita aqui. Aqui eu tenho a quantidade que eu estaria trabalhando, aqui o prêmio, aqui o total, que seria o prêmio vezes a quantidade. Aqui eu tenho o vencimento dessa opção, vou botar aqui o vencimento, e aqui os dias úteis até esse vencimento. Show de bola. Se eu fosse comprar essa put, eu ia pagar 7,65, só que notem o seguinte: quanto deveria ser se a gente pensasse em valor intrínseco, tá? Eu sei que tem um desconto, a gente já explicou do desconto da taxa de juros. Mas se eu pensar em valor intrínseco, essa put deveria valer a diferença do strike para o ativo. Ela deveria valer aproximadamente R$ 11,00. E hoje ela está R$ 7,65. Isso aqui é aquele desconto que a gente comentou da taxa de juros. E aqui entra uma coisa bem legal, porque se porventura o ativo não se movesse, se ele ficasse nesse patamar até o vencimento dessa opção, que é para 294 dias úteis, 2 anos praticamente aí, né? Então, essa opção aqui, ela ia ganhar valor. Mas, nobre, eu aprendi a vida inteira que uma opção comprada perde valor com a passagem do tempo. Isso é uma verdade, exceto se essa opção comprada for uma put e ela ficar dentro do dinheiro num país com a taxa de juros alta e essa put ser europeia. Isso é o contrário do mundo. Aqui, uma put comprada, se ela ficar dentro do dinheiro, ela ganha valor com a passagem do tempo. Olha que bacana. E como é que eu posso mensurar? Como é que eu posso saber disso? Eu posso pegar e comparar essa put com a put do vencimento mais curto. Aqui a V30, que é o strike 150 também, que hoje, faltam 4 dias para o vencimento dela, ela vale R$ 10,50. O que significa isso? Lembrando que o VI dela deveria ser também R$ 11,00 e pouquinho, mas, nobre, ela está abaixo do VI. Bom, aqui, perto do vencimento, ela tende a chegar muito perto desse valor aqui, tá, pessoal? Só que é o seguinte, o que significa isso? Que se eu tivesse comprado essa put aqui, quando faltava cerca de 300 dias para o vencimento dela, e o ativo não tivesse se mexido, eu poderia vender ela lucrando. Olha que interessante, né? E outra coisa interessante, digamos que eu estivesse comprado na opção longa, aí foi passando o tempo, o ativo ficou de lado, enfim, ela valorizou e eu quero continuar uma operação. Eu posso vender ela por R$ 10,70 e comprar uma mais longa de quase 2 anos, pagando R$ 7,65. Então aqui eu estou rolando, eu estou vendendo a opção que eu tinha comprado e comprando da série seguinte. E eu estou ganhando dinheiro. Aqui é uma diferença, até uma diferença grande, né? Uma diferença grande, uma diferença de R$ 3,00. Então, eu estaria rolando uma opção comprada, recebendo R$ 3,00. É bem verdade que isso não é muito comum, né? Se o mercado subir, o camarada perde dinheiro nessa posição aqui. Mas é interessante a gente saber que sim, existe rolagem comprada positiva. Existem opções compradas que ganham com a passagem do tempo. Isso é fantástico, né? O mercado de opções brasileiro é interessantíssimo. E isso aqui não acontece no mercado americano. Isso aqui é uma coisa que o mercado americano é ótimo, é muito bacana. Inclusive, em breve, nossos alunos vão ter aí um deleite com um grande amigo meu. Vai ter uma aula muito bacana. Mas isso aqui é um efeito exclusivo nosso. Então, desde que eu tenha conhecimento, o mercado brasileiro é fantástico. Ele me dá muitas possibilidades de lucro, né? Inclusive, se eu tivesse posicionado nesse cara aqui, eu poderia vender ele e comprar uma quantidade maior aqui, aumentando a minha cobertura. Olha que bacana. Qual seria o ponto ruim? Se eu estou posicionado nesse cara, o mercado sobe. Eu paguei caro nele e aí eu perdi grana. Do mesmo modo, se eu estou posicionado nessa longa e o mercado cai, ela tende a não valorizar tanto. E como a gente pode verificar isso também? Nós podemos pegar uma opção do mesmo vencimento dela,
e verificar a diferença de valor. Olha que interessante. Deixa eu pegar uma X do strike 160, ela vale R$12. Então, notem que é uma diferença de R$10 aqui, mas no prêmio não. No prêmio tem uma diferença bem menor que essa, uma diferença de R$5. Então, significa que se o ativo caísse R$10, essa opção aqui não iria valorizar tanto. Esse é um problema. É uma benção dessa opção para comprar, mas é uma coisa muito ruim quando eu quero vender ela, né? Tá, Nobre, mas por que eu vou usar essa opção, então? Só comprar ela não vale a pena. Eu só comprar, desembolsar valor para comprar ela não faz sentido. Se eu queira proteger minha carteira a longo prazo, mas não, honestamente, tem coisa melhor para fazer. O que eu posso fazer, então? Eu posso comprar ela, para quem é mais conservador, pagar do bolso ela. Não é o que a gente costuma fazer na comunidade. Normalmente, a gente adquire essa opção sem custo, né, tomando risco, mas para quem é mais conservador, você pode comprar. Então, você paga R$ 7,65. Lembra que eu falei que essa opção não cobre totalmente uma put curta vendida? Porque sim, existe a venda coberta do homem pobre com put também, que é a PMCP, né? Poor Man Covered Put, onde o pessoal compra uma put longa dentro do dinheiro e vai lá e vende uma put curta. Então, por exemplo, eu poderia vender aqui uma W do strike 140, né, que o código é 139. Então, se eu vendesse esse 1 kg aqui, é bacana, meu custo fica menor e tal, né? Eu paguei R$ 7,65, então se fosse 1.000 opções, paguei R$ 7.650, recebi 2.270, então efetivamente meu custo nessa operação é esse aqui. Só que tem um problema essa operação. Se o mercado desabar, pode ser que eu tenha que pagar para sair dela, porque essa put não vai valorizar tanto assim. Lembrando também que numa queda forte, a rolagem dessa put curta pode ficar ruim, o que vai me obrigar a desmontar a operação. E se eu tenho 1.000 compradas e 1.000 vendidas, não há uma cobertura total. Aqui vai ter sim uma chamada de margem, então tem que ficar atento com isso. A put, ela exige um pouquinho mais de perspicácia, pelo menos na minha opinião, né? Tá, Nobre, mas se eu não posso comprar essa longa aqui, botar comprar, e vender a mesma quantidade de curta, então não vale a pena, né? Não vale a pena essa operação. Mais ou menos. Depende muito do que eu estou enxergando no mercado. Outra coisa importante é que quando o mercado sobe, essa put aqui não perde tanto valor. Então, isso já é uma grande coisa e eu posso utilizá-la para cobertura em outras operações, aí slide, booster, enfim, tudo que eu quiser fazer, né? E se eu não posso vender a totalidade, não é que você não pode, aqui não é... Depende do seu viés, né? Tudo depende. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso vender aqui 500 opções. Mas, Nobre, eu ganho um prêmio menor. Mas a gente pode botar isso aqui numa estrutura. Eu posso vender 500 puts do strike 140, então vender. Notem que ela está levemente dentro do dinheiro, né? Está R$1 e pouco, eu estou recebendo R$2,27, é um valor interessante. Eu posso vender também uma call dentro do dinheiro, vender aqui uma K, então eu estou vendendo straddle, a mesma quantidade da put, só que a K é uma call. Se o mercado subir, eu estou descoberto em call, aqui eu já estou aproveitando da dualidade, né? E para não ter problema na alta, travando a posição, eu vou lá e compro uma call fora do dinheiro, uma K do strike 142, que é a K22, então vou comprar a mesma quantidade que eu tenho de calls vendidas aqui. São 500 unidades. Aí, show de bola. Então, quanto eu recebi nessa montagem? Só nessa estrutura aqui, né? Esse cara aqui de baixo, para quem não conhece, é um straddle coberto, onde eu estou travando a ponta da call ali, né? Então, eu recebo aqui, deixa eu somar o que é negativo, porque eu estou entrando recebendo. Então, eu recebo R$ 1.615. É muito importante que esse valor recebido ele seja inferior ao valor que eu teria que pagar numa alta para sair da trava. Nota que eu tenho uma trava de crédito aqui, porque eu estou vendido numa call do 140 e comprado numa call do 142. Na alta, então o que acontece na alta? Na alta, eu tenho que pagar R$2, que é a diferença dos strikes, vezes a quantidade de trava. Então, numa alta, eu tenho que pagar R$1.000. Se o mercado subir nessa posição aqui, no straddle coberto, eu pago R$1.000 para sair, mas como eu recebi 1.615, eu ainda fico com 615 no bolso. E isso é bacana, porque agora vamos olhar no detalhe, toda a posição. Se eu montei toda essa posição com a put longa, comprando a put longa, montando o straddle coberto, com a metade do lote da put longa, o meu custo na operação, meu custo total, ficou os 7.650 da montagem, menos o que eu recebi na montagem do straddle. Então, aqui eu já paguei R$ 6,03 na montagem. Já ficou mais confortável para mim. O mercado pode subir, ficar de lado ou cair. Se o mercado ficar de lado, essa posição aqui, eu posso rolar até no semanal, ganhando grana
todo mês ou no mensal, se eu quiser, porque eu tenho praticamente 2 anos de vida dessa put longa. Então, aqui vira uma estrutura de renda recorrente. Se o mercado subir, eu pago 1.000 para sair deste cara aqui e a minha put curta vira pó. E fico com R$600, 600 e pouco no bolso ali. Show de bola! A minha put curta virou pó, porque a put longa ainda existe para novas estratégias. E beleza, já paguei mais barato por ela. Porque se o mercado subir no 140, 142, essa put não perde tanto valor. Então, ainda fiquei com uma graninha no bolso, tá show de bola, tenho ela para novas posições. E se o mercado despencar, nobre? O que acontece se o mercado despencar? Bom, se o mercado despencar, essa call vira pó, essa call vira pó, e eu tenho 500 puts vendidas. Só que lembra que eu tenho 1.000 compradas? Então, se o mercado despencar, essas 1.000 compradas vão suprir essas 500 vendidas aqui. Se for uma queda muito forte, ainda assim é bem possível que eu possa ter que pagar um pouquinho para sair. Mas não vai ser muita grana, não vai me arrebentar. Se o mercado despencar forte, você vai preferir com certeza ter essas opções aqui no bolso, em vez de somente estar vendido em put a descoberto. Então, esse cara aqui, ele vai atenuar. Claro que para você pagar para sair tem que ser uma queda muito absurda, porque uma queda moderada você sai dessa posição recebendo ainda, vendendo as longas e comprando as curtas. Então, essa variação aqui, ela tem um grande potencial de lucro. Por quê? Porque eu não estou somente vendendo put, eu tenho uma estratégia dual aqui, que tem uma rolagem muito superior. Se você for rolar perto do vencimento, esse conjunto aqui, com papel próximo desses strikes, essa rolagem aqui é muito melhor que uma rolagem de uma venda de put simples. Então vai ser uma rolagem muito vantajosa. Se o mercado subir, você ainda tem a put longa? Sim, você gastou um pouquinho para montar ela, mas é um gasto mais conservador, né? Uma coisa mais conservadora. Você não está tomando tanto risco aqui. E na qual você está travado. E se o mercado cair, o seu risco é bem controlado. Esse tipo de posição é muito bacana. E sim, é uma estratégia bem bacana para renda recorrente. Então olha que bacana. Eu pago barato na put e uso ela para me oferecer uma segurança, uma cobertura. Se porventura o mercado ficar de lado, virou renda recorrente, está tudo certo. Se o mercado subir, me sobra put long, onde eu posso bater inúmeras estratégias. Se o mercado cair, eu tenho mais put comprada do que put vendida. É infalível? Não, obviamente não. Não tenta fazer em ativos que tem pouca liquidez, você vai se dar mal, né? Por isso que eu mostrei com BOVA aqui. Será que não existe uma outra possibilidade onde eu até não receba tanto na montagem, mas se o mercado ficar de lado, ele subir um pouquinho, eu reforce minha posição com segurança para baixo? Fica bem interessante. Vamos dar uma olhadinha. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi o straddle coberto. Agora, vamos integrar a essa put longa comprada um booster horizontal. Isso é extremamente inteligente e reforça a minha posição. Vamos dar uma olhadinha. Então, partimos da nossa posição original, né? Nós compramos a put longa ali pagando R$ 7,65. Bovinha está custando aqui perto dos R$ 139, né? A gente está mais ou menos perto, o mercado está aberto aqui, parado no tempo normal, né? Hoje a nossa bolsa amanheceu subindo, mas ela deu aquela estacionada. Então, o que acontece? Estou comprado na put longa, em vez de fazer o straddle coberto, então, eu mudei de ideia. Eu prefiro fazer agora o seguinte, eu quero dar uma reforçada na minha posição acerca da aquisição de put. Então, como eu posso fazer? Bom, comprei 1.000 da put longa e agora eu vou vender 1.000 da put curta, da BOVA W139, que é o strike 140. Está levemente dentro do dinheiro. Vou vender 1.000 desse cara aqui. Mas, nobre, você não falou que não era bom eu ter 1.000 compradas e vender 1.000 aqui, que não cobre tudo e tal? É verdade, cara. Você está certo. Só que agora eu vendi 1.000, eu recebi R$ 2.160 aproximadamente. O que eu farei com essa grana? Eu vou comprar aqui a BOVA O140, no mesmo strike da minha put curta vendida. Eu vou comprar 500, vou comprar metade do lote. Notem que aqui eu comprei uma put com vencimento em março, então tem 107, 3 meses à frente, mas um pouco mais de 3 meses à frente, né? E eu ainda estou recebendo uma graninha. Então, de entrada, eu entrei na posição, crédito de entrada. Então, o crédito de entrada eu entrei na posição recebendo R$ 670 da estrutura curta, né? E eu gastei 7.650 da put longa, né? Então eu posso abater esse valor. Inclusive, meu custo de entrada nessa posição vai ser 7.650 menos os 670, 680 que eu vou receber na montagem. E já melhorou meu custo. Mas nem é isso que eu quero. Eu nem conto com esse custo aqui. Eu poderia até comprar uma put mais longa, se eu quisesse, aqui, enfim. Esse cara aqui é um booster horizontal. E qual que é a sacada desse cara? Aqui, o meu viés tem que ser lateralidade ou uma alta moderada. Se porventura o mercado ficar de lado, perto dos 140, aqui eu vou ter uma rolagem de put
no semanal. Olha que bacana, tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. São 5 meses. Se eu pensar que cada mês tem 4 semanas, tem 4 vezes 5, tem 20 rolagens semanais, se o papel ficar de lado aqui. E outra coisa interessante é o seguinte, vocês notaram que eu tenho 500 compradas, 1.000 compradas, tenho 1.500 compradas contra 1.000 vendidas. Se o mercado desabar, essas puts que eu tenho compradas vão ajudar minha posição. É bem verdade, se for uma queda absurda, o negócio um crash, você vai ter que pagar para sair. Mas é muito melhor do que eu estar vendido somente na put. E se o mercado subir, porque o mercado pode ficar de lado, que a gente já viu que é muito bom, pode cair, que a gente viu que é razoável, eu consigo ainda sair tranquilo da posição, né? Vou pagar um pouquinho e tal, mas é um risco muito controlado. E se o mercado subir, de forma moderada, olha que bacana. Esse cara que é curto aqui vira pó. Eu ganho 500 put para março e eu tenho 1.000 put para dezembro. Então, no saldo aqui, se porventura o mercado subir, eu vou ter 1.500 puts, porque as puts vendidas viram pó e eu fico com 1.500 compradas. Se eu tenho 1.500 compradas, eu já posso tranquilamente aumentar minha mão na próxima rolagem. Imagina o seguinte, ó, se eu fiz isso aqui e o mercado subiu moderadamente, enfim, e me sobrou esses caras aqui. Agora de cobertura, eu já tenho 1.500. Então, na minha venda, eu poderia fazer o seguinte, vou simular aqui como se fosse, né, para a gente entender legal. Se eu tenho 1.500 compradas, eu poderia vender aqui, botar aqui, por exemplo, 1.200, e agora eu poderia comprar 1.200, eu poderia comprar aqui 600 put. E nessa posição, eu estaria recebendo uma graninha, aqui 700 e poucos reais, e o que aconteceria com a posição global? Eu tenho 2.600 compradas contra 1.200 vendidas. Olha que bacana. Cada vez eu estou acumulando um escudo mais forte. Tá, e se porventura o mercado subiu, Nobre, e essa aqui virou pó, eu posso continuar fazendo isso? Sim. Tá, mas se o mercado subir muito, aí eu vou ter que montar estratégias como slide, booster, até acima do strike da comprada, né? Notem que todas as estratégias aqui ficam baratas porque minha put longa é muito barata. Comprar put longa para tentar ganhar somente na direção não faz muito sentido, mas aqui, vocês notaram aqui no booster, cada vez que fica lateral, rolagem recebendo está muito bacana. Se o mercado subiu, ganhei mais put longa, posso ir sendo um pouco mais ousado na posição. Ah, mas se o mercado disparar, esse é o risco da posição. Você pagou para entrar nela. Só que é o seguinte, se você acredita que o mercado vai disparar, você não vai comprar put longa, você vai montar outras estruturas, SIGO e tal. E outra coisa interessante é que se eu tenho essa put longa comprada, eu fico mais tranquilo de montar uma SIGO alavancada, uma SIGO dentro do dinheiro, porque se o mercado desabar, eu tenho aquela put para me aliviar. Olha como é interessante eu ter esse escudo, porque imagina o seguinte, eu acredito na alta, eu tenho uma put longa, montei uma SIGO com a put levemente dentro do dinheiro, ou até um pouco mais dentro do dinheiro, como a gente gosta de mostrar. Se o mercado desabar, você não tem que ficar aquele calor, meu Deus, deu errado. E se subir, você ganha nas travas pra caramba, né? Quem acompanha a gente já viu essa SIGO, a gente mostra bastante, utiliza bastante nessa comunidade. É operação para especialista em opções, tem que estar bem de manejo, né? Mas é interessante. Então, quando eu afirmo que o mercado brasileiro não é bom para operar, talvez eu precise buscar um pouquinho mais de conhecimento, porque o nosso mercado é fantástico, pessoal. Claro que são oportunidades diferentes do mercado americano. Lá são outras formas de operar. É um mercado maduro pra caramba, não estou dizendo que é ruim, pelo contrário. Só que onde a gente tem conhecimento, sempre há chance de ganhar dinheiro. Então, hoje nós vimos duas estruturas para eu integrar na put longa. A gente viu que a put longa custa abaixo do seu valor intrínseco por conta da taxa de juros. A gente viu que a rolagem dela é positiva quando ela está dentro do dinheiro. Isso quer dizer o quê? Quando eu monto qualquer uma das estratégias que eu ensinei, o straddle coberto ou o booster horizontal, se o papel não se mexer e eu ficar rolando, enfim, ganhando dinheiro ali semanalmente ou mensalmente com a posição, quando chegar o vencimento da longa, eu vou só vender essa longa e comprar na série seguinte, ou recebendo ou aumentando a quantidade. Esse tipo de posição não é muito intuitivo, não é muito fácil de fazer, é um conteúdo mais complexo. Mas aqui no canal nós prezamos por isso, que o básico, simples, seja um degrau e não o teto. Então, se você está começando no mercado de opções, assista mais vezes esse vídeo para entender. Se você já é operador avançado, os faixas pretas, aí os leões, tenha certeza que isso aqui a gente bate o olho, é que nem trocar marcha de carro, o camarada nem pensa mais, né? Aqui já é carro automático, né? O negócio é altíssimo nível. Então lembra daquele nosso acordo? Se esse vídeo ampliou sua visão, aumentou as possibilidades, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que nós colocamos toda semana por aqui. Notem que esse conteúdo, ele vai muito além do basicão que a maior parte das pessoas ensina, que é só vendinha e compra. Não, nós procuramos sempre minimizar risco e ganhar muita grana. Isso
é o que faz um especialista no mercado de opções. E nós temos a maior e melhor comunidade do mercado de opções, o nosso curso de especialistas em opções. Lembrando, não entre no curso ainda. Nós temos a nossa Super Maratona Black, que vai acontecer agora em novembro. E para garantir essa oportunidade, com o maior desconto de todos os tempos, vale a pena se inscrever no link abaixo. Te vejo lá, excelentes trades, obrigado por sua audiência até aqui e um grande abraço.